o bicho vai pegar 3. Eu nem sei por onde começar a falar desse filme, porque desde a primeira vez que eu assisti ele, eu decidi que nunca mais eu ia assistir de novo. E isso durou até eu criar esse canal e vocês pedirem pra eu assistir. Esse foi um dos primeiros filmes que eu genuinamente não gostei quando eu era criança, e olha que nessa época eu tinha o senso crítico de um pato lobotomizado. E uma das principais coisas que me fez não engolir esse filme até hoje é a mudança de voz dos personagens. Eu acho que ninguém gosta quando o filme ou série faz isso, de mudar literalmente todos os dubladores, já que isso causa uma estranheza grande demais, mas logo logo eu falo um pouco mais sobre isso. Porque antes eu quero falar um pouquinho sobre o meu caso em específico. O filme foi lançado em 2011 e foi mais ou menos nessa época, 2011, 2012, que eu assisti ele pela primeira vez, e a estranheza que eu tive com a mudança das vozes foi umas 3 vezes mais do que qualquer brasileiro que viu esse filme. Porque o meu pai, ele comprou aqueles DVD Piratex e eu fui obrigado a assistir esse filme com a dublagem de Portugal. E nada contra os portugueses, porque eu sei que tem uma galera de Portugal que assiste o meu canal, mas esse combo de mudar as vozes e eles falarem num sotaque que era muito difícil pra eu conseguir entender na época, fez a minha experiência ser ainda pior. E agora era pra ver a parte do vídeo onde eu falo sobre o orçamento e bilheteria dele e essas coisas que eu normalmente conto antes de falar sobre o filme, mas eu vou deixar pra comentar sobre isso em um momento mais específico do vídeo. Mas uma coisa que eu vou adiantar é pedir pra vocês deixarem um like e se inscreverem se não forem inscritos, porque isso ajuda demais o canal e vai ajudar cada vez mais a gente a chegar mais perto dos 100 mil inscritos e quem sabe passar dele. E a sua inscrição vai fazer total diferença nessa jornada. E deixando de lado esse papinho de youtuber, eu tenho um recadinho pra vocês. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu tô produzindo um vídeo é de um navegador que facilite a minha vida. Por isso mesmo, eu vou falar pra vocês sobre o navegador Opera. Eu sou uma daquelas pessoas que abre 1 zilhão de páginas quando tá navegando, principalmente quando eu tô escrevendo o roteiro de um vídeo. E as Tab Islands do Opera me ajudam muito porque com ela eu posso agrupar as abas por tema e não fica aquela confusão de 1 milhão de abas abertas e comigo esquecendo onde achar a aba que eu quero usar. Outra ferramenta que me ajuda demais quando eu tô fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo é o Split Screen, que permite a gente abrir 2 abas em uma só, basta você arrastar a aba que você quer para qualquer lado da tela que elas se unem, e com isso fica muito mais fácil de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, como ler um artigo e escrever um roteiro. E para produzir, obviamente eu tenho que fazer uma pesquisa, e a inteligência artificial do Opera, a Aria, me ajuda demais com isso. Basta você apertar o atalho Ctrl+Shift+7 que você consegue pedir para ela fazer uma pesquisa trazendo informações que vão ser muito úteis para você. E além de gerar textos e fazer pesquisas, a Aria também consegue gerar imagens que você pode utilizar à vontade. E depois de todo esse trabalho, eu gosto de ficar relaxando ouvindo uma musiquinha, e para isso tem um player de música com os principais streamings do mercado, e você ainda pode destacar ele e arrastar para qualquer lado da tela, inclusive para fora do navegador. Além disso, você também pode personalizar o seu Opera indo na aba de temas e escolhendo o tema que mais combina com você. E ainda por cima personalizar o próprio estilo do tema. Então não percam essa oportunidade, eu vou deixar os links aqui pra vocês na descrição e no comentário fixado, e muito obrigado ao Opera por patrocinar esse vídeo. E agora que os recados foram dados, a gente pode seguir pro filme. O filme começa com um Bug saindo da caverna dele e ele tá super animado porque ele vai fazer uma viagem com os amigos dele bem cedinho no dia seguinte. Viagem essa que eles intitularam de Viagem dos Amigos. Bem autoexplicativo esse nome. Mas um por um, cada um dos amigos do Bug diz que não vai poder ir nessa viagem porque eles estão muito ocupados. Alguns por motivos de trabalho e outros, digamos, motivos reprodutivos. E falando em reprodução, o nosso querido Elliot, ele virou pai, por incrível que pareça. E no meio do caminho, o Bug encontra as 2 filhas gêmeas do Elliot, a Gisela e a Giselita. Elas fazem sinais com as mãos, ou melhor, com as patas, e o Bug entende que elas estão numa guerra de coelhos com o pai dela e o irmão mais novo delas, que estava escondido no alto de uma árvore, achando que ninguém estava vendo ele. Os 3 então fazem uma armadilha pro Elliot, e tanto ele quanto o irmão mais novo caem que nem patinhos. Ah, e o irmão delas se chama Elvis. Claramente uma referência a Beatles. E tanto o Elliot quanto o garoto, eles ficaram descifrados. Sobre os filhos do Elliot, o garoto, digamos, ele é bem limitado. Não é à toa que ele é filho do Elliot, mas pelo menos as garotas já são bem mais inteligentes. Não é à toa que elas são filhas da Gisele. Então o Bug pergunta pro Elliot se ele lembrava da viagem que eles iam fazer, e o Elliot diz que não, com certeza, é claro que eu lembro sim. Só que meio segundo depois disso, a Gisele aparece ali atrás, dizendo pro Elliot falar pro Bug pra ele não esquecer de avisar que ele não
não ia poder ir na viagem, porque ele tinha que ficar em casa pra cuidar das crianças enquanto a Gisele visitava a mãe dela. Obviamente o Bug fica irritado e ele fica mais irritado ainda porque o Elliot fala que ele sabia disso fazia umas 2 semanas, só que ele tinha esquecido. E aqui entra uma das coisas que mais me fez não gostar desse filme, porque parece que eles deixaram o Bug bem mais imaturo e egoísta. Nos 2 primeiros filmes, por mais que tenham vários momentos onde o Bug é meio bobão, ele sempre foi bem sensato, dados os padrões de inteligência que a gente tem no filme. E claro que ele tem um motivo pra ficar chateado com o Elliot, e esse motivo era mais do que válido, já que o Elliot sabia que não podia ir fazia 2 semanas, e ele também sabia que essa viagem era muito importante pro Bug. E como o melhor amigo do Bug, ele poderia ter contado bem antes pra ele, poupando o Bug de se frustrar. Só que os roteiristas, eles decidiram que o Bug não ia ficar com raiva por causa disso, e ele fica com raiva exclusivamente pelo fato do Elliot não poder ir. Não é como se ele tivesse 3 crianças pra cuidar. Fora que o Bug ainda podia esperar mais alguns dias, dando um tempo pros amigos dele terminarem os afazeres, e pelo fato de que a Gisele ia voltar logo logo. Mas ao invés disso, ele decide fazer a viagem sozinho, e obviamente essa viagem é uma porcaria e nada divertida, já que ele não tem companhia de ninguém, com exceção desse coelho azarado e do Pimpão. Ah, e um detalhe que eles não chamam o Pimpão de Pimpão, e sim de Sr. Dinkelman. E isso foi um erro de descontinuidade da tradução desse filme, e que eu sinceramente achei muito paia. E tirando esse momento pra falar da versão brasileira, eu vou falar da dublagem do filme, e por mais que tecnicamente falando, não é como se eu entendesse alguma coisa técnica de dublagem, eu sou só apenas um apreciador dessa arte. Os dubladores do filme, eles não são ruins, pelo contrário, tem uma galera muito boa que trabalha nele, mas cara, não dá pra desvincular as vozes antigas dos personagens, porque elas eram extremamente carismáticas e combinavam perfeitamente com aqueles personagens. E essa mudança ter acontecido, ela tem um motivo, mas eu vou deixar pra falar sobre ele mais pra frente. Então vamos continuar. Como começou a chover, o Pug foi até uma lata de lixo, onde ele começou a se questionar se tava errado ou não, mas ele decidiu que não tava, e em seguida ele invade uma lojinha de conveniência de um posto de gasolina pra comer os doces que tinham lá. Lojinha essa que era daquele cara do segundo filme que teve a loja explodida. E uma das piadas do filme é que ele sempre tá tentando reinaugurar a loja, mas os bichos estão sempre destruindo. Depois de se empanturrar com os doces, o Bug vê um cartaz de um circo russo chamado de Maslova, e ele decide que aquele lugar era o lugar dele porque nesse circo existiam outros ursos. E lá ninguém ia decepcionar ele. Eu só queria saber como ele sabe que ninguém vai decepcionar ele, sendo que ele nunca foi nesse circo. E falando dele, nesse circo a gente conhece o Doug, a Ursa, sim, o nome dela é só Ursa, e o Alistair. A Ursa fica com raiva e vai pro trailer dela, porque o Doug, ele é um urso muito preguiçoso e ele nunca leva os ensaios a sério. E sempre que eles vão se apresentar, ele faz besteira e acaba estragando tudo. Então ele tenta bolar um plano com a ajuda do Alistair pra escapar desse circo, porque o Doug, ele era um urso que vivia na natureza e no local onde ele morava, ele era tratado como um rei pelos outros animais. E ele não aguentava mais ficar no circo e queria achar um lugar onde ele pudesse viver isso de novo. E falando um pouquinho do Alistair, ele é uma lhama com a língua presa e que vive falando cuspindo. E sendo sincero, ele é bem chatinho às vezes. Eles tentam empurrar um dos trailers, mas eles não conseguem. Só que nessa hora, o Bug aparece dizendo que ele queria ser muito amigo dos dois e que ele era o único urso do lugar onde ele morava. E o Bug, ele instantaneamente se apaixona pela ursa. Sabendo que não tinham outros ursos do lugar onde o Bug veio, o Doug engana o Bug para os dois trocarem de lugar, falando que ele ia procurar um lugar legal para os 4 viajarem e se divertirem juntos. Enquanto rolava toda essa tramóia do Doug, agora a gente tem o retorno de alguns outros personagens. E é claro que eu tô falando do Salsicha e dos amigos dele, que além de contar com o Roberto, o Stanley e o Roger, eles agora têm um amigo novo, que é o Nate. E spoiler, esse cachorro não faz tanta diferença assim pra história. Enquanto os donos do Salsicha saem pra procurar o Pé Grande, eles ficam ali no trailer. E por incrível que pareça também, o Fifi tá junto com eles. E o Fifi mudou totalmente a personalidade dele que ele tinha no filme anterior, porque ele tá fazendo um tratamento de raiva e ele usa essas bolinhas pra se acalmar. E agora que o Fifi perdoou o Salsicha e os outros animais, o Fifi não tem mais nenhum inimigo. Mas eu ainda acho muito esquisito o Fifi passar de um ditador genocida de animais silvestres pra um bichinho que só tinha problemas de raiva. Mas até que é compreensível quem nunca ficou com raiva e decidiu declarar guerra a todas as espécies da natureza. Enquanto o Fifi assistia a TV, eles veem um comercial do circo e confundem o Doug com um Bug. Eu acho que eu vou ter que legendar esse vídeo. E eles pensam que o Bug tava em perigo e decidem sair dali pra salvar ele. No outro dia, o Elliot tava tentando cuidar das crianças, mas como ele é super idiota, ele e o Elvis acabam pulando em arbustos com plantas venenosas e ele deixa uma colmeia
colmeia cair nele. Nisso, o Doug chegou na floresta do Bug e ele se disfarça e tenta fazer os outros animais obedecerem ele. Só que o Elliot, ele aparece bem na hora e culpa o Doug, pensando que ele era o Bug por tudo que aconteceu enquanto ele tentava cuidar das crianças. E o Elliot simplesmente vai embora. Voltando pro Bug, o Alistair faz alguns ajustes no disfarce dele e o Bug tá doidinho pra falar com a ursa. Ele entra no circo e aqui a gente consegue ver que os animadores, eles repetiram a modelagem de vários personagens, tanto animais quanto humanos. Não, sério, mais da metade dos personagens desse filme são só modelos repetidos. E finalmente chegou o momento que eu queria falar sobre o porquê do filme tá desse jeito. A Sony Animation, que é a dona dos direitos de O Bicho Vai Pegar, ela resolveu terceirizar a produção do filme para uma empresa chamada Real FX Creative Studios, que animou o segundo filme, mas esse nem é o problema, porque eu gostei do trabalho que eles fizeram no segundo filme. O problema mesmo tá na Sony, que cortou quase todo o orçamento dos filmes. O primeiro, ele teve 85 milhões para ser feito e foi animado pela própria Sony. Já o segundo, ele teve 8,7 milhões e o quarto filme, que eu não sei se eu vou ter coragem de falar sobre esse filme, mas ele teve 5,5 milhões para ser feito. E eu não achei nenhuma informação do terceiro filme falando sobre o quanto eles tinham de orçamento para produzir ele, mas muito provavelmente deve ter sido um valor bem próximo ou muito menor que o orçamento que o quarto filme teve, porque O Bicho Vai Pegar 3, ele teve uma receita de 7 milhões e meio e com certeza a produção desse filme foi muito menor que isso, porque se esse filme não tivesse minimamente lucrado, eles nunca iam fazer um quarto filme. E essa diminuição no orçamento explica muito do porquê a animação tá do jeito que tá e também pelo fato de eles terem mudado a dublagem, já que com certeza eles devem ter escolhido um estúdio que cobrava muito mais barato do que o estúdio que dublou os outros dois filmes. Mas voltando pro Bug, ele tenta falar com a ursa, mas como era a primeira vez que o Bug tava ensaiando, ele obviamente fez besteira. E isso deixa a ursa com raiva, porque como ela pensa que é o Doug, ela acha que ele nunca vai se ajeitar. Anoitece e o Bug e o Alistair ficam esperando o Doug voltar, já que ele disse que voltaria essa noite. Mas o Alistair fala que o Doug nunca mais ia voltar porque ele não se importava com ninguém. E o Alistair também diz que ele foi cúmplice nesse crime, porque como ele conhecia o Doug, no fundo ele sabia que o Doug ia sair e nunca mais ia voltar. O Bug mais uma vez tenta falar com a ursa, tentando convencer ela de que ele não era o Doug, mas obviamente ela não acredita nele. Depois disso, o Bug e o Alistair conversam mais um pouco, e eles prometem ser amigos de verdade e sempre tirar um momento à noite pra bater um papo. O Alistair promete pro Doug, caso ele tenha que ir pra algum lugar, ele promete que ele vai voltar. E o Bug fala que sempre vai arranjar um tempo pro Alistair, mesmo que ele esteja muito ocupado e que ele tenha tarefas muito importantes pra serem cumpridas. Parece até que os dois têm assuntos mal resolvidos relacionados ao passado deles, mas eu acho que deve ser só impressão minha. Voltando pros doguinhos, eles pularam em um carro que com certeza tava indo pro circo porque ele tinha cheiro de circo, mas na verdade era só um carro que tava transportando balões pra inauguração da lojinha de conveniência. E no meio do caminho, o Fifi acaba perdendo as bolas dele. É meio suspeita essa frase. Lá na conveniência, eles tentam roubar um pôster do circo pra tentar descobrir onde que ele ficava, mas como o Fifi precisava das bolinhas dele pra se acalmar, ele quebra um vidro cheio de chicletes pra substituir as bolinhas dele, só que isso chama a atenção do dono e eles são capturados. Voltando pro Elliot, as filhas dele querem tentar ajudar ele e o Bug a fazerem as pazes, mas como o Elliot é burro demais, ele pensou que na verdade ele tinha chateado as filhas dele. Elas então tentam falar com o Bug sem saber que era o Doug e ele tava gritando com os outros animais e obrigando eles a fazerem o que ele queria. Elas tentam falar com ele usando aquela linguagem de sinais, mas como o Doug não entende essa linguagem, ele achou que era só um tique nervoso delas. Isso fez com que elas instantaneamente percebessem que aquele não era o Bug e voltam pra procurar o pai delas. No circo, tentando provar que o Bug não era o Doug, ele faz um monte de coisa pra tentar convencer a ursa, malabarismo, monociclo, ele até sobe no alto da corda bamba e quase cai de lá. Mas ele já tinha convencido ela quando ele subiu no monociclo, já que o Doug era incapaz de fazer isso. Os dois começam a ensaiar a dança que nunca dava certo e eles percebem que ambos têm muito em comum, já que os dois foram criados por humanos desde quando eles eram filhotes. E o romance deles começa a desabrochar. Ela também diz pro Bug que como ela nunca tinha acertado a dança, se ela fizesse direito apenas uma vez, ela ficaria tão feliz que não precisaria dançar mais. E o Alistair aparece ali atrás do Bug, chamando ele pra bater um papo naquele momento que eles marcaram de ter uma conversa juntos todas as noites. Mas como o Bug ficou hipnotizado com a ursa, os dois saem juntos pra continuar ensaiando e isso deixa o Alistair bem chateado. Enquanto isso, o Doug tava fazendo todos os animais da floresta de servos, até que a Gisele finalmente volta e questiona ele quem que ele era de verdade. Porque o Bug, ele nunca agiria assim. Ao mesmo tempo, o Elliot aparece igual um idiota, pedindo desculpas pro Bug e enchendo a esposa dele de beijos. A Gisele mais uma vez pergunta pro, entre aspas, Bug, qual que era o nome
nome do melhor amigo dele, e como, obviamente, o Doug não sabia responder, os animais tiveram certeza de que aquele não era o Bug, e deram um catiripapo nele. Depois de ser rendido, o Doug disse pros animais que era só eles irem pro circo, que eles achariam o Bug, mas eles tinham que ser rápidos, porque depois disso, o circo ia voltar pra Rússia. Assim que eles saem, o Doug diz pra ele mesmo que ele queria um amigo igual ao Elliot, que se preocupasse de verdade com ele, assim como o Elliot se preocupava de verdade com o Bug. E uma fruta cai de uma árvore e joga uns pingos nele, lembrando as cuspidas do Alistair. E ele percebe que, na verdade, ele sempre teve um amigo assim. Lá no Salsicha, mais uma vez os donos deixam eles sozinhos pra procurar o Pé Grande, e graças ao Roger, que vomitou o pôster que ele tinha engolido lá atrás na lojinha, os domésticos sabiam exatamente pra onde ir. Eles roubam o trailer e vão em direção ao circo, ou tentam pelo menos. Lá perto do circo, os animais estão bolando um plano de resgate, e assim que eles decidem qual que seria o plano, o trailer dos domésticos aparece ali do lado, todo destruído. Com todos juntos, eles vão salvar o Bug, que na verdade nem precisava muito ser salvo, e eu não disse antes, mas eles chegaram bem na noite da apresentação, e nessa hora acontece um bocado de coisa nessa cena. De verdade, acontece bastante coisa, mas praticamente nada importa. Parece até que eles não sabiam direito o que eles iam fazer nesse terceiro ato, e só tentaram deixar ele o mais maluco possível. Por exemplo, enquanto os domésticos procuravam o Bug, um bando de gatos acham eles, e eles pensam que eles são os novos recrutas do circo, e levam eles pra se apresentar. Isso por si só já não faz sentido, e faz menos sentido ainda quando você percebe que eles nem sequer ensaiaram pra isso. Como é que eles vão fazer uma apresentação com os caras desconhecidos que eles nem sequer ensaiaram? Também tem o Salsicha, que é colocado em uma cápsula que parece muito o Sputnik, afinal eles são russos e como todo filme estadunidense, tem que ter os estereótipos. O Salsicha é lançado pra longe, ao mesmo tempo que os donos dele finalmente encontraram um Pé Grande, que na verdade era só o Doug tentando voltar pro circo. O Salsicha cai bem na frente deles, e eles pensam que ele foi abduzido por aliens. Voltando pro circo, nessa cena dá pra ver ainda mais a gambiarra que eles tiveram que fazer com o pouco orçamento que eles tinham. Eles repetiram o mesmo modelo dessa mulher 4 vezes, e esses caras aqui, eles são literalmente o maluco que é dono da lojinha. E as crianças nem se fala, é tudo igual, só muda a cor e o estilo do cabelo. Parece até a skin padrão do Roblox. Graças ao Alistair, o Bug descobriu que eles iam pra Rússia, e ele até tenta falar pra Ursa que ele não ia poder ir, mas ele não conseguiu, porque eles iam ter que se apresentar logo. E mesmo o Elliot tentando fazer de tudo pra atrapalhar aquela apresentação, na tentativa de salvar o Bug, os dois conseguem executar perfeitamente a dança, e eles finalmente acertam a parte onde o Doug sempre errava. Depois dessa apresentação, o Bug e o Alistair, e também o Bug e o Elliot fazem as pazes, e como o Elliot pensou que o Alistair estava substituindo ele como o melhor amigo, o Bug diz que ele nunca faria isso, e que o Elliot sempre seria o melhor amigo dele, mesmo ele tendo passado metade do filme tentando fazer isso. O Bug chama a Ursa pra ela ir junto com eles pra morar na floresta, mas ela fala que ela não pode ir, porque o circo dos ursos sem ursos não seria a mesma coisa. Mas esse problema é instantaneamente resolvido, porque o Doug voltou pra ficar junto do Alistair, e juntos eles terminam a apresentação fazendo um show no circo. Depois disso, o circo volta pra Rússia, e os animais voltam pra floresta. Lá na floresta tá todo mundo felizão, principalmente o Bug, que finalmente vai fazer a viagem que ele tanto queria com os amigos dele. E esse filme termina com as meninas dando uma festa de boas-vindas pra Ursa, e essa cena na verdade é uma pulação de cerca sem a menor vergonha na cara. Agora chega desse filme, vamos logo pras considerações finais. Cara, sendo bem breve e sincero, se pegar esse filme isoladamente, ele é só um filme fraco, que tem uma piadinha ou outra engraçada. Agora, se contar ele como o terceiro filme de uma franquia, que na minha opinião, fez 2 primeiros filmes muito bons, é só uma tristeza de filme. Eu acho os personagens desse filme muito mal utilizados. O filho do Elliot, ele só tá ali pra ser um bobinho. Os cachorros, eles praticamente têm um arco que não faz a menor diferença. Toda aquela aventura deles só aconteceu pra contar uma piada que só é explicada no pós-créditos. E o pessoal do circo, principalmente a galera secundária, não é utilizado pra praticamente nada. Também tem um romance do Bug com a Ursa, mas esse romance, ele não tem muita química. O Doug, ele é praticamente uma ânsia de ter e um tédio de possuir. Ele queria sair do circo porque ele queria mandar na floresta, depois ele queria ter um amigo igual ao Elliot, aí ele ficou com vontade de voltar pro circo porque ele lembrou que ele tinha o Alistair, e provavelmente lá na Rússia, ele vai se entediar de novo e tentar fugir mais uma vez. As únicas personagens novas que realmente são legais são as filhas do Elliot. Eu não tenho muito mais o que falar sobre esse filme, até porque não tem muito o que falar sobre esse filme, e eu dou pra ele uma nota 4. E eu espero que, diferente do filme, vocês tenham gostado do vídeo, e até semana que vem não, porque tem Silk Song. Caramba!
Então o vídeo vai atrasar, eu vou logo avisando. Até a próxima! Sobre a piada dos cachorros, ela não acontece no pós-créditos do filme, e sim desse vídeo. Todo aquele arco só serviu pros donos do Salsicha deixarem de ser obcecados pelo pé grande e ficarem fissurados em alienígenas. Era só isso mesmo, o vídeo acabou. Na verdade tem mais uma coisinha bacana nos créditos do filme, é porque o Alistair, ele tem uma amiga capivara. É só isso mesmo. Até!